Bom dia, graça e paz, tudo bom? Agradeça a Deus por mais um dia de vida que nós temos nessa manhã de domingo abençoada. Vamos orar, vamos mergulhar no capítulo 2 de 1 Coríntios e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito, mas muito nos nossos corações. Por quê? Porque é a palavra de Deus, gente. Independente de ser uma pregação ou ser um estudo, é a palavra de Deus. E ela sempre cumpre o propósito a qual, olha para mim, ela é enviada, ok? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Senhor, pela tua graça e bondade, muito obrigado por nos levantar mais uma manhã. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, porque nós não te servimos pelo que o Senhor nos dá, te servimos pelo que o Senhor já fez por nós na cruz, que é nos dar vida eterna. Te louvamos, nome poderoso do nosso amigo lindo e salvador Jesus. Amém. Queridos, semana passada e semana retrasada, na verdade, nós começamos Coríntios, ok? Começamos Coríntios lá no domingo retrasado com a introdução de Coríntios. Se você perdeu a introdução de Coríntios, eu te convido a entrar no IBAG TV no YouTube e acompanhar a introdução de Coríntios. E domingo passado nós lecionamos aqui, ministramos sobre 1 Coríntios capítulo 1, ok? Então você tem 2 vídeos para assistir, aprender, curtir, dar um joinha e compartilhar. 2 vídeos, domingo retrasado, introdução, e domingo passado, 1 Coríntios capítulo 1, aonde nós mergulhamos em 1 Coríntios capítulo 1, ok? Quem ministrou aqui semana passada foi o professor Rafael. Então que você possa entrar lá e aprender, sugar, crescer na fé, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler o capítulo todo. Na verdade são apenas 16 versículos. 1 Coríntios capítulo 2 é bem curtinho. Eu quero ler com você. Vai estar escrito assim. A minha tradução não é a NVI, a minha tradução é Almeida Revista Atualizada, ARA, ok? Então que você possa acompanhar na sua tradução aí, independente da sua tradução, vamos crescer aqui juntos. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão a Jesus Cristo, ok? Olha o que Paulo está dizendo, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estou frisando isso aqui porque isso aqui vai ser um ponto importantíssimo no nosso estudo daqui a pouco. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês, entre vós. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Acompanha comigo o verso 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com
espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16 e último. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, vamos fazer vamos criar um pano de fundo aqui, para que você entenda perfeitamente ou cresça um pouquinho mais no capítulo 2, ok? Eu preciso relembrar para ti, e isso vai ser comum em todos os capítulos, até o capítulo o último capítulo de 1 Coríntios, isso vai ser comum na introdução das aulas. O que é? Fazer um pano de fundo, trazer a sua memória. De repente você está aqui pela primeira vez hoje, então eu preciso trazer a sua memória por que esse contexto do capítulo 2 de Corinto. Primeiro, Coríntios foi escrito por Paulo, você sabe muito bem disso. Segundo, Coríntios foi escrito 55 anos depois de Cristo, ok? Olha que coisa interessante, Paulo se converte 36 anos depois de Cristo. Depois que Cristo vem, nasce, morre, ressurge e tem a ascensão dele, elevado aos céus. Depois de 36 anos que o anjo vira para o discípulo e fala assim, ó, da mesma forma que ele foi, ele vai descer. 36 anos depois vem aquela conversão do apóstolo Paulo de Atos, que você conhece muito bem, ok? Depois desses 36, soma mais 19 e vamos chegar a 55. Aí depois de 19 anos que Paulo se converte, o apóstolo Paulo escreve essa carta para o povo de Corinto, ok? Então, pega o pano de fundo aqui comigo. 19 anos depois, Paulo escreve 1 Coríntios, primeira carta do povo ao Coríntios. Muitos acham que Paulo se converteu ontem e escreveu para o Coríntios na outra semana. É aqui que está o erro da igreja. Para escrever alguma coisa sobre Deus, para receber alguma coisa de Deus, para compartilhar alguma coisa de Deus, primeiro ponto, precisamos ter maturidade cristã. Eu estou falando de um homem de 19 anos convertido ao cristianismo, para depois estar escrevendo a carta ao povo de Corinto. Então agora é um homem experimentado na fé, é um homem que cresceu na fé, é o apóstolo Paulo, tá bom? Então Paulo escreve essa carta ao povo de Corinto por quê? Segundo ponto, na segunda viagem missionária dele, a segunda viagem missionária paulina é aonde? Para Corinto. Então Paulo ali estabelece uma igreja, Paulo deixa uma igreja fundamentada e sai de Corinto, continua suas viagens missionárias. Mas um ano depois, Paulo descobre que aquela igreja está vivendo um turbilhão de confusão, só dizendo assim. Por quê? Porque ali, naquele contexto, tinha dois povos muito fortes. Primeiro, o povo grego, que era o povo da filosofia grega. Aristóteles, Platão, enfim, aqueles pensadores famosíssimos, e o povo seguia esses pensadores, filósofos famosos, ok? E o segundo grupo era quem? Um grupo de judeus que estava ali resistindo ao evangelho, porque eles não aceitavam Paulo apresentando um Cristo agora fragilizado. Em que sentido? No sentido de ser morto na cruz. Não, eles estavam aguardando um Cristo poderoso, que viria cheio de majestade e glória e queria acabar com aquela bagunça toda. Eles não aceitavam um Cristo simples, humilde, que nasceu numa manjedoura, no meio de um estábulo, e os pais eram simples, carpinteiro e Maria. Eles não aceitavam esse Cristo, ok? Então olha o contexto de Corinto, que Paulo está escrevendo essa carta, para um povo filósofo grego e para um povo judeu que não aceita o Cristo simples, ou o Cristo verdadeiro que Paulo está pregando e Paulo está anunciando. Então preste atenção, olha alguma coisa aqui muito interessante. Olha o que Lutero falou sobre Corinto. Martinho Lutero, lendo Corinto, ele fez algumas ponderações. Olha o que Lutero falou. Uma queria ser paulino, outro apolino, outro de Pedro e outro cristão. Até Lutero afirma a confusão de Corinto. Em que sentido? Que eles estavam perdidos, querendo ser um de Apolo, um de Pedro, um de Paulo e um de Cristo. Ou seja, uma igreja confusa no meio de uma cidade portuária, onde o comércio era fortíssimo e o dinheiro entrava e saía de forma livre. E aonde tem muita gente, aonde tem muito dinheiro, tem muita prostituição e muita droga, muito vício. Esse era o contexto de Corinto, ok? Você lembra da introdução?
Você lembra do capítulo 1, que nós falamos também sobre o quê? Sobre que Corinto era a central, a capital da prostituição. Por quê? Porque tinha aquele templo daquela deusa do amor, entre aspas, onde tinha mais de 10.000 prostitutas que se relacionavam com a população e eram adoradoras dessa deusa. Então preste atenção, olha que dificuldade o apóstolo Paulo está sofrendo para poder mencionar a palavra de Deus ao povo de Corinto. Olha que dificuldade, olha que embates o apóstolo Paulo está sofrendo para apresentar um evangelho verdadeiro ao povo de Corinto, o evangelho genuíno, o único evangelho que fala de cruz, fala de Cristo, fala de Espírito Santo e fala da obra do Espírito Santo, é o capítulo 2, então vamos agora, de fato, mergulhar no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios, o capítulo 2 ele começa, Paulo dizendo assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, o que é isso? Quando fui ter convosco, Paulo está relembrando o que eu acabei de falar agora. A segunda viagem missionária dele ao povo de Corinto, esse fui convosco, ele está mencionando quando ele implantou a igreja em Corinto. Ok? Então, Paulo está dizendo que dentro de 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai separar 1 Coríntios, capítulo 2, esse capítulo 2 ele vai separar em 3 momentos. Do verso 1 ao verso 5, Paulo vai falar sobre a obra do Espírito Santo, ok? Do verso 1 ao verso 5, ele vai falar dessa, aqui ó, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Então Paulo pega o verso 1, 2, 3, 4 e 5, e Paulo pega esses 5 versículos e ele coloca numa caixa, e nessa caixa ele vai tratar de cruz, ok? Ele vai tratar de testemunho ao arrependimento e tem que ser por cruz, perfeito? Depois Paulo vai separar do verso 6 ao verso 9, a segunda parte, olhando para a Bíblia, do verso 6 ao verso 9, ele vai tratar assim, por exemplo, ele vai falar assim, experimentados, expondo sabedoria entre os experimentados. Paulo está tratando o que do verso 6 ao verso 9? Com isso, Paulo está tratando sobre o eterno plano de Deus. O título poderia ser a verdadeira sabedoria, mas como raiz, Paulo está tratando o quê? O eterno plano de Deus Pai, perfeito? E para terminar, do verso 10 ao verso 16, Paulo vai dizer assim no verso 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então Paulo está tratando sobre a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo revelando os mistérios de Deus, do reino de Deus para a sua igreja na terra, perfeito? Então eu te convido agora, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, lógico, que você esteja com o seu marcador de texto, com a sua caneta, com o seu lápis, sua borrachinha, e vamos estudar junto, de fato, agora, vamos lá. Na verdade, de fato não, né? Estamos estudando há quase mais de 10 minutos. Então, quando fui ter convosco, eu quero que você sublinhe isso aí, e que você faça uma setinha aí, escreve aí, segunda viagem missionária de Paulo a Corinto, ok? Foi quando Paulo implantou a igreja de Corinto, perfeito. E ele vai tratar assim também, anunciando o testemunho de Deus. Aí é interessante que no verso 2, o apóstolo Paulo, ele centraliza o evangelho de Cristo em Cristo. Infelizmente, o que nós mais vemos hoje não é isso acontecer. O que mais vemos hoje são homens e mulheres anunciando o evangelho de Cristo e trazendo a glória ou a luz para eles. Mas Paulo não faz isso. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo no verso 2 é: o evangelho tem que ser cristocêntrico, ou seja, cristocêntrico, ok? Cristocêntrico,
Olha o que ele vai dizer no verso 2, e aí eu aprendo o que com o verso 1 e com o verso 2? Que Paulo, ele pega o capítulo 2, destrincha ele em 3 módulos, e esses 3 módulos envolvem o que? As 3 pessoas da Trindade. Exatamente isso. Do verso 1 ao verso 5, do verso 6 ao verso 9, do verso 10 ao verso 16. Paulo está separando o que? As 3 pessoas da Trindade no capítulo 2. Ao ponto dele falar do verso 1 ao verso 5 sobre a cruz de Cristo, do verso 6 ao verso 10 sobre a completa ou eterna obra de Deus Pai e a ação, a revelação do Espírito Santo no final. Cruz, plano de Deus e ação do Espírito Santo. Paulo pega esses 3 módulos do capítulo 2 e engloba a Trindade, as 3 pessoas da Trindade. Olha que coisa interessantíssima. E no verso 2 ele vai dizer assim: porque decidi nada saber entre vós, senão isso aqui é poderoso, cara, senão a Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho de Jesus tem que ser cristocêntrico, gente. O evangelho de Cristo não pode apontar para homem nenhum. O evangelho de Cristo não pode apontar para denominação nenhuma, presbiteriana nenhuma, nenhuma. O evangelho de Cristo aponta somente para um nome, que está acima de todo nome. E Paulo fala que esse nome é Jesus Cristo, e este crucificado. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo uma outra carta ao povo da Galácia, coloca no teu estudo, isso aí vai enriquecer seu estudo. O apóstolo Paulo escrevendo escrevendo uma outra carta ao povo da Galácia, ele vai dizer assim, em Gálatas capítulo 6, verso 14, tem um Cristo crucificado, e é esse Cristo que tem que resplandecer, é esse Cristo que tem que aparecer, todos os cultos, Cristo tem que aparecer, todos os encontros de oração, Cristo, irmão, encontro de orações, não é a fulana, a ciclana, não, é Cristo tem que aparecer. Paulo está dizendo que o evangelho que a igreja hoje, a igreja do fim, ok? A igreja do fim, porque eles estavam, mas eu escrito isso há mais de 2000 anos, agora é de verdade. Sempre foi de verdade. E por que sempre foi? Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então sempre foi verdadeiro. Cristo está voltando. Cuidado, hein? O céu pode se abrir a qualquer momento. E ele está dizendo, o evangelho que a igreja tem que apresentar agora mais do que nunca, no tempo do fim, é um evangelho onde Cristo é o que? O centro, cristocêntrico. Perfeito? E o verso 2 vai dizer assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Meu Deus, que é isso, cara? Eu vou ler. Vamos sair um pouquinho aqui, rapidinho, irmão. Eu não aguento não, vamos lá. Gálatas 6,14, rapidinho. Aqui, ó. Olha o que Paulo escreveu ao povo da Galácia no capítulo 6, verso 14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo o quê? Longe de mim querer a glória desse evangelho para minha pessoa, longe de mim. A glória que eu quero mostrar é a glória do Cristo e esse crucificado. Escreve no seu estudo aí, obra da cruz. É essa obra da cruz que tem que ser apresentada pela igreja de Cristo nos últimos dias. Ok? Verso 3, olha que coisa poderosa no verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Paulo está dizendo aqui que ele estava fragilizado naquele momento. Paulo chega agora em Corinto fragilizado. Eu estou falando da segunda viagem missionária, ok? Aqui é uma carta. Quando Paulo fala no verso de número 3, e foi em fraqueza que eu estive entre vocês, ele está dizendo da segunda viagem missionária, que ele plantou essa igreja. Então Paulo chega em Corinto fragilizado,
É esse cenário, aquele que eu te contei de plano de fundo, mas um homem agora fragilizado, por quê? Por causa das perseguições, dos traumas, das frustrações. Paulo era ser humano, irmãos, como eu e você somos aqui hoje. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está tão espiritual, mas tem dia que você não está tão espiritual assim. Então Paulo aqui não estava tão espiritual assim. Paulo, quando entra em Corinto para implantar a igreja de Corinto, uma cidade estratégica para que o evangelho, crescesse no mundo inteiro, Paulo está fraco, fragilizado. Verso de número 3. E foi em minha fraqueza. O que ele está falando, pastor? Ele está falando de Atos, capítulo 16, verso 16. Se você for dar um pulinho lá, não vai agora, ok? Vai depois. Atos 16, 16, Paulo está mencionando dessa fragilidade, dessa fraqueza. De repente, fraqueza corporal, por que não? Fraqueza emocional, fraqueza de ânimo. Paulo entra abalado emocionalmente em Corinto e se depara com aquele cenário, mas uma coisa Paulo decide em seu coração: eu não vou recuar, eu vou pregar o evangelho da cruz de forma genuína, o verdadeiro evangelho. Olha o verso 4, irmãos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Meu Deus! Só o verso 4 dá um estudo de 3 horas. Por quê? O que Paulo está dizendo é: eu não entrei em Corinto com eloquência, tentando persuadir ninguém, tentando ganhar aqui, no gogó, não. Eu não tentei ganhar ninguém aqui, no psique, no intelecto, não. Eu entrei em Corinto decidido a apresentar com simplicidade, demonstração do quê? Do Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, que está com letra maiúscula, você sabe muito bem disso, e do poder do Espírito. Ao contrário de outros. Esse Jesus é lindo demais, gente. Meu Deus do céu. Irmãos, eu espero que você tenha captado uma coisa aqui, presta atenção. O que Paulo está dizendo é: eu estou cansado. Eu entrei em Corinto cansado. Eu estou pouco me lixando para falar bonito, como de repente ele já tinha feito em outros locais. Eu estou pouco me lixando para apresentar ser alguma coisa, eu nunca fiz isso. Eu estou pouco me lixando para agradar a classe dos gregos filosóficos, dos judeus ortodoxos. Eu estou pouco me lixando. Eu vou entrar, ainda que fraco, com um objetivo principal. Presta atenção nisso aqui, por favor. O objetivo principal de Paulo era o quê? Demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Uau! Olha para mim, meu lindo. Dá uma pausazinha. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho no nosso estudo. Se nós, como igreja de Cristo, eu me coloco nesse grupo, eu sou o primeiro a me colocar nesse grupo. Se nós, como igreja de Cristo, nessa manhã, decidirmos apresentar um Cristo crucificado e morte de cruz, que depois venceu a cruz, e depois disso dar uma demonstração do Espírito Santo e do poder dele, é impossível que pessoas não digam sim para esse Jesus. É impossível. Não tinha pior lugar na face da terra para implantar uma igreja a não ser Corinto. Não tinha. E Paulo consegue fundamentar, estruturar, estabelecer uma igreja num cenário crítico moral e espiritual que era Corinto. Como que ele conseguiu fazer isso? Demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Uau!
verso 5. Para a gente fechar o primeiro módulo, que é o módulo do quê? Da obra de Cristo. 5. Para que não se apoiasse em sabedoria humana, sim, Deus. Sim, no poder de Deus. Paulo escrevendo uma outra carta, agora ao povo de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Na primeira carta do povo aos Tessalonicenses, olhando para esse verso que ele diz assim, verso 5, no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5, Paulo ele fala sobre esse poder de Deus. Enriquece seu estudo. Coloca lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Faz uma pontezinha com esse verso 5 de 1 Coríntios, capítulo 2. Depois você lê com calma. Vai fazendo as conexões aí e depois você vai crescendo ainda mais durante a semana. Ok? Paulo está dizendo que ele apresentou, ele fez uma demonstração do Espírito, verso 4, uma demonstração do Espírito do poder. Mas isso tinha um objetivo. Isso tinha um propósito. Propósito no sentido, não propósito da vida paulina, mas um propósito daquela viagem missionária. E o propósito era o quê? Eu fiz uma demonstração do poder e do Espírito. Para quê? Para que a vossa fé, a fé do povo de Corinto, não se apoiasse em sabedoria humana, porque isso aqui era o que estava em alta, bombando em Corinto, no meio da igreja. Sabedoria humana. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Eu sigo o filósofo Platão, Aristóteles, e aí por aí vai a bagunça. Uma igreja apoiada em conhecimento de sabedoria humana. Paulo fecha o primeiro módulo de 1 a 5, dizendo assim: ei, eu fiz uma demonstração do Espírito e do poder, para quê? Para que vocês parem com essa infantilidade espiritual. Para que vocês deixem de ficar como crianças na fé, tomando leitinho o tempo todo, e cresçam na fé, e parem de se apoiar em sabedoria humana. É o que Paulo está tratando aqui. Do verso 1 ao verso 5, ele vai dar testemunho a respeito da cruz de Cristo, ou seja, a obra de Cristo, ok? Aí, do verso 6 ao verso de número 9, ele vai tratar sobre a verdadeira sabedoria. Presta atenção nisso aqui, olha que ponto interessante. Ele termina o verso 5, o primeiro módulo, ele termina o verso 5 falando de sabedoria humana, que eles não poderiam se apoiar em sabedoria humana. E ele começa o verso 6 falando do quê? Da verdadeira sabedoria. Olha como é que esse Paulo é extraordinário. Ele trata de cruz, ele trata que o evangelho tem que ser cristocêntrico, ele trata que eles estavam se apoiando em sabedoria humana, e agora ele vai apresentar o que é a verdadeira sabedoria. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo no capítulo 2? Não adianta a igreja ficar falando de muita coisa que não vive, você tem que apresentar. Você fala de poder de Deus, então apresente o poder de Deus. Você fala de sabedoria de Deus, apresente a sabedoria de Deus. Você fala da graça de Deus, apresente a graça de Deus. Uma igreja que não tem obras é uma igreja que tem sua fé morta. O apóstolo Paulo também escreveu isso. Então presta atenção. Eu quero te lembrar o seguinte, meu querido, nessa manhã de domingo, que Paulo, ele combateu a sabedoria humana, mas ele apresentou a verdadeira sabedoria. Então eu combato o pecado, mas eu apresento a solução. Eu recrimino, eu reprovo o pecador, mas mostro para ele a cura perfeita.
Então Paulo no verso 5, ele combate eles estarem apoiados em sabedoria humana, ok? Mas no verso 6, Paulo, ele apresenta do 6 a 9 a verdadeira sabedoria. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. O que seria essa palavra experimentados? Quem é esse povo, pastor? Paulo, ele começa aqui, eles apresentaram sabedoria aos experimentados, ou seja, pessoas, a igreja, irmãos, um grupo de pessoas fundamentadas na fé. Os experimentados aqui, né, a pegadinha do malandro, não tem nada de pegadinha, irmão. Paulo não fez pegadinha com ninguém. Os experimentados aqui não é que foram testados, não. Os experimentados aqui são os irmãos que têm fundamentação na fé, os maduros na fé, fundamentados na fé, ok? Então grife isso aí e escreve essa observação. 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, ou seja, a sabedoria que eles estavam vivendo em Corinto, uma sabedoria humana, nem a dos poderosos desta época, dos governantes, dos dominadores, que se reduzem a nada. A sabedoria que vocês estão brigando, eu sou dele, 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 essa sabedoria humana, essa filosofia não presta para nada. Aqui ó, Paulo é categórico e fala assim: se reduzem em nada. Queridos e amados irmãos, nós precisamos ter um cuidado muito grande para que nesse turbilhão eclesiástico a gente não viva discussões, filosofias, sabedorias que no final nós vamos descobrir que não nos levou a nada. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de perder tempo na missão. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que é esse mistério aqui, irmãos? Do verso 7. Esse mistério aqui significa que essa sabedoria foi oculta para os pecaminosos. É uma sabedoria de Deus que não é revelada para pecadores, mas somente para os santos, para a igreja que aceitou a Cristo e reconhece Cristo como seu Salvador e Senhor. Paulo está dizendo aqui, e Paulo está mostrando para nós aqui, o que? A importância de termos intimidade com Deus, para que Ele nos revele os mistérios do seu reino. Que coisa linda! Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, ocultas para os pecadores. Não vão entender. Vão ler e não vão entender. Gente, o que tem de gente hoje, presta atenção, o que tem de gente hoje, eu não vou nem no mundo não, tá? Vou ficar só a nível de Brasil, perfeito? Só na nossa nação. O que tem de brasileiros hoje, ou que não seja brasileiro, veio de fora e no Brasil é uma bênção, então fica por aí. O que tem de gente hoje dentro do Brasil, melhor, dentro do Brasil, lendo esta palavra, para tentar ridicularizar Cristo, o Evangelho e a fé do homem, não está no gibi. São milhares de pessoas lendo essa palavra para tentar pegar um furo e tentar ridicularizar, provar que é mentira. Preste atenção, eles leem e não entendem nada. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela foi revelada em mistério. Isso significa oculto para os pecadores. Verso 8. Sabedoria. Não. Calma aí. Terminei o 7, não. Mistério, vírgula, perdão. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A outrora
oculta, ok? Mas Deus pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória. Não é a glória dele, é a nossa glória. Deus revela a sua palavra intencionalmente para que a igreja dele na terra seja edificada, alimentada. O maná continua caindo, irmãos. É tão lindo ver aquele maná, aquele símbolo de um pãozinho caindo todo dia para o povo, né, no deserto. Irmãos, o maná continua caindo. Não mais aquele pão que apodrecia se guardasse para outro dia, mas um maná espiritual continua caindo. Se você quiser, esse maná continua caindo todo dia na sua mesa, fresquinha. E outra coisa, cada dia um maná novo. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de uma palavra rema. Dentro do Logos existe uma palavra rema, que ela cai sobre a sua visão quando você mergulha no Logos de Deus. Isso é o maná de Deus para você hoje. Verso 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, graças a Deus. Eles são cegos espirituais, não podem ver. Sabe por quê? Porque se vissem, se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso de número 8, o Senhor da glória, ok? Esses poderosos aqui que Paulo menciona no verso 8, eu abri um parênteses aqui. Os líderes em Jerusalém, ou as autoridades e líderes espirituais, os poderosos, os líderes espirituais, cegos, religiosos espirituais, cegos, Deus ocultou em mistério para eles também. Verso 9, meu Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, isso aqui é poderoso, nem jamais penetrou em coração humano. O verso de número 9, essas palavras que não penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo menciona que, na verdade, o profeta Isaías, ok? Enriquece seu estudo. Paulo menciona no versículo 9, aqui ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Paulo está mencionando aqui é a mesma coisa que Isaías escreveu lá no livro de Isaías, no capítulo 64, no verso 4. Isaías 64, 4, o profeta Isaías vai mencionar isso aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus já tem preparado para aquele que o amam. Então Paulo termina o verso 9, do verso 6 ao verso 9, mostrando o que? A verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria consiste em apontar para Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus, glórias a Deus, o nosso Pai. E nós terminamos o terceiro modo, ou a terceira parte do verdadeiro evangelho que envolve as três pessoas da Trindade, no verso número 10, e fechamos no verso número 16, e fechamos o capítulo 2, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 10, mas Deus revelou pelo Espírito. Então do verso 10 ao verso 16, como nós já falamos aqui, é o que? É o Espírito revelador, o Espírito Santo que revela para a sua igreja, para o seu povo. Irmãos, preste atenção, olha a importância
tá? Que de você, quando for ler alguma coisa sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus, olha aqui, ó, você não pode começar lendo isso aqui, acordei agora, abri o olho, vou ler a Bíblia. Está errado, não é assim. Acordei agora, abre os olhos, ora e pede para Deus: Senhor, eu quero ver, eu quero ouvir. Preste atenção, irmão, por favor. Olha só, 3 órgãos ou 3 partes do seu corpo principais para você ter o revelamento da palavra, que Paulo diz no verso 10. Eu quero ver espiritualmente, eu quero ouvir espiritualmente, e eu quero entender espiritualmente. Olhar, ouvir e entender. Depois você lê a Bíblia, porque senão você vai ficar igual os filósofos de Corinto, tudo cego espiritual, porque achou que isso aqui fosse apenas ler e deu sabedoria humana. Não é assim que funciona, hein? Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, quando eu pego a sã doutrina para ler, quando eu pego a palavra de Deus para ler, eu me humilho à presença do meu Pai de Deus, me coloco na posição de servo, exalto o nome dele e peço para o seu Espírito me entregar uma palavra rema dentro do logos dele, naquele dia, naquela hora, naquele momento, porque é o Espírito Santo que revela. Então Paulo vai tratar do verso 6, do verso 10 ao verso 16 sobre o quê? O Espírito revelador. Verso 11, estamos acabando. Porque qual dos homens as coisas do homem? O próprio esse espírito aqui do homem, ele está falando de mente, alma e personalidade. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o próprio Espírito que nele está. Ou seja, mente, alma e personalidade. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Isso aqui é muito poderoso. Grifa na sua Bíblia: Espírito do mundo. Ou seja, a forma de pensar do mundo e a forma de agir do mundo, a forma de pensar e agir desse mundo caído, não é esse espírito que temos recebido. Ok? O espírito do mundo de pensar e agir de forma caída, não é esse espírito que temos recebido, e sim o espírito que vem de Deus. Uau! Aleluia! O espírito que temos recebido e recebemos é o espírito que vem de Deus Pai. Por quê? Para que conheçamos o espírito que vem de Deus Pai, faz o seu povo, a sua igreja, a igreja de Corinto, a igreja de Cachoeirinha, a igreja do Sul, a igreja do mundo, a igreja global, a igreja de Cristo global, faz essa igreja conhecer o espírito do mundo, o espírito que pensa e age como um mundo caído, não pode conhecer nada dos mistérios de Deus. Já falamos sobre isso, está oculto para eles. Mas o Espírito de Deus nos faz, aqui ó, verso 12, nos faz conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. 13, 14, 15 e 16. E a gente fecha. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
ensinadas pelo Espírito. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 2, no verso 11, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Ok? 2 Pedro 2,11, ele vai falar sobre esse aqui, esse Espírito, ensinados pelo Espírito. 2 Pedro... Vamos ver se eu não estou errado aqui, meu irmão. 1 Pedro... Vamos conferir aqui se eu não estou falando um versículo errado para ti, depois tu vai procurar e não vai achar. Essa Bíblia é nova, gente. Bíblia nova, 2 Pedro. As páginas estão bem coladinhas. 2 Pedro. Não, perdão. É 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Olha o que Pedro vai dizer. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Nenhuma vontade humana foi capaz de fazer o quê? Revelar, apresentar profecia nenhuma. Mas isso só aconteceu porque falaram da parte de Deus movidos por uma pessoa, o Espírito Santo. Ok? 2 Pedro 1, 21. Para a gente alinhar aqui o verso certo. O que eu estou falando para ti? Fecha parênteses. Eu estou falando para ti que Pedro e Paulo estão batendo na mesma tecla quando eles falam assim. Agora voltei para o verso 13 de 1 Coríntios 2. Ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ei, lindo, não tem como tratarmos de coisas espirituais materializando-as. Eu sempre uso essa frase em alguns momentos. Não espiritualize o que é material e não materialize o que é espiritual. Coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Porque o Espírito Santo nos ensina. Perfeito? 14. Ora, o homem natural, grifa aí, o homem natural. Esse homem natural significa os homens que não têm o Espírito de Deus. Perfeito? O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Lógico. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Então, se o homem natural não tem o Espírito Santo, como é que ele vai compreender e aceitar as coisas do Espírito Santo? Não vai. Não fecha. É como algumas pessoas falam por aí, meu santo não fechou com o teu. Mas não fechou mesmo. Porque o teu espírito não compactua com o meu espírito. Porque o meu espírito está alinhado, conectado com o Espírito de Deus. E o teu está alinhado com o Espírito das trevas. Então não vai compactar, não vai conectar mesmo. Não vai, ok? Perfeito? Então o que Paulo está dizendo é, o homem natural que não tem o Espírito Santo não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Claro que não. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Aleluias. Quer entender, filho, as coisas de Deus? Quer entender o reino de Deus? Quer receber o maná fresquinho todo dia aqui, a palavra rema? Tem que ter o Espírito de Deus, senão não rola. Como diz a linguagem da vila, da favela, da comunidade, comunidade. Eu vim da comunidade, eu sei o que eu estou falando. A linguagem da comunidade é, não vai rolar. Sabe por quê? Porque para rolar, tem que estar conectado com o Espírito Santo, senão não vai rolar. 15, penúltimo, e vamos embora. Porém, o homem espiritual, esse julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Esse homem espiritual aqui é o homem cheio do Espírito Santo, ok? E a Bíblia diz que ele julga todas as coisas. Presta atenção.
Não confunda o homem espiritual que Paulo está dizendo ao povo de Corinto, julga todas as coisas com julgar todas as pessoas. Nós não julgamos e nem temos direito de julgar ninguém. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que julga todas as coisas e não pessoas. Esse julgar todas as coisas aqui é uma avaliação espiritual do todo. O homem espiritual julga todas as coisas, verso 15, ou seja, ele consegue, por causa do Espírito Santo que está nele, fazer uma avaliação do todo. Ele consegue ver, e Deus revela para ele coisas que o homem natural não consegue ver. Por quê? Porque Deus mostra no âmbito espiritual, então ele julga todas as coisas, mas não julga pessoas. E eu fecho no 16, e deu por hoje. Graças a Deus meu relógio aqui, ó, está sem bateria, parou. Eu não sei nem que tempo que eu tenho, vamos embora. 16 e último. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Paulo termina, como sempre, a pedagogia paulina é perguntas, ensinar com perguntas. E Paulo termina com a sua clássica pedagogia, o verso 16. E ele fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Uau! Quem conheceu a mente de Cristo, que o possa lhe dar conselhos? Alguns estudiosos da Bíblia, PhD, doutorado, esses homens extraordinários, que mergulham tão fundo nos mistérios da palavra, eles dizem que ninguém. E por que ninguém? Porque Deus não pediu conselho de ninguém para criar todas as coisas. Sabe quem fala isso de uma forma um pouquinho diferente? São Mateus. Mateus capítulo 11, verso 27. Vamos terminar só, vamos abrir o último parênteses, ok? Vamos abrir o último parênteses. Mateus capítulo 11, 27. Eu vou ler só esse texto, a gente volta aqui e fecha, perfeito? Quem conheceu a mente de Cristo para instruí-lo? Olha o que Mateus 11, 27 vai dizer. Mateus capítulo 11. Aqui. Mateus capítulo 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pegou? Agora volta comigo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 e último. Paulo faz a seguinte pergunta: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ei, meu lindo, só o Pai conhece o Filho na sua totalidade, e só o Filho conhece o Pai na sua totalidade. Só Deus conhece Cristo, e só Cristo conhece Deus, e mais ninguém pode instruí-lo. E ele termina assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Eu quero orar com você. Se você tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo. Volta a fita alguns minutos. Início do capítulo 2. O cenário de Corinto era o quê? De uma igreja perdida procurando filosofias vãs. O cenário de 1 Coríntios era o quê? Uma igreja que precisava entender que quem revela é o Espírito Santo. O cenário de Corinto é o quê? Uma igreja que precisava entender que a pessoa da Trindade, ou as três pessoas da Trindade, vai envolver, do verso 1 ao verso 5, a mensagem, a obra da cruz, ok? Do verso 6 ao verso 9, a revelação perfeita, ou melhor, Jesus, deu branco aqui agora, vai envolver o quê? O conhecimento perfeito. Obrigado, Jesus. E do verso 10 ao verso 16, o quê?
o revelar do Espírito Santo, ou o Espírito revelador. A igreja de Corinto precisava entender tudo isso. E Paulo fecha nós. Ele não diz ele tem, mas ele inclui essa igreja, uma igreja imperfeita. Ele inclui essa igreja, uma igreja que precisava crescer na fé, crescer na palavra de Deus, mas ele a inclui como nós temos a mente de Cristo. É por isso que, por mais que o irmão ou a irmã, ou a igreja A, B e C, não esteja em conformidade com o que nós achamos ser certo ou errado, ninguém pode julgar a igreja de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui no próximo domingo, às 10 da manhã, para estudarmos 1 Coríntios, capítulo 3. Um domingo abençoado. Beijo no teu coração. Graça e paz.